Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus ele abençoe grandemente a tua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 6, que nos diz assim: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Você já parou para se perguntar por que todo ano a Páscoa cai no domingo? Qual é a relação que existe entre o 14º dia e o domingo? Como a gente leu Êxodo capítulo 12, verso 2 ontem, que fala que a partir daquele momento, aquele mês seria o mês principal, você algum dia já se perguntou por que tantas vezes a Páscoa cai no início de abril, cai no meio de abril, cai no final de março? Qual é a relação entre a Páscoa e o Carnaval? Porque muitas vezes o Carnaval é em fevereiro, outras vezes o Carnaval é em março. Você já parou para perceber, assim, já tentou imaginar ou estudar para ver o porquê de tanta mudança assim nas datas? Vamos pensar numa coisa. Deus disse que aquele mês seria o principal. Seria o primeiro, porque o primeiro mês já iniciaria lembrando o povo da libertação que eles tiveram ali da escravidão do Egito. Deus ele estipulou como o principal. Antes dos nossos calendários como nós conhecemos, como é que eles marcavam dias, anos, né? Eles marcavam ali a mudança de mês, a mudança da lua. Então iniciava ali uma lua, um ciclo lunar, iniciava o mês. Iniciava um ciclo lunar, iniciava o mês. E a gente sabe que a contagem era perfeita, e até hoje muitos fazem assim. Por exemplo, o povo de Israel, se você for lá, o calendário deles é diferente do nosso. O nosso calendário é o calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. E antes do calendário gregoriano, nós tínhamos o calendário juliano, feito pelos Césares. Por isso que a gente vê lá, por exemplo, julho, mês de julho, Júlio César, né? Uma homenagem que eles resolveram fazer. Agosto, Augusto César, uma homenagem que eles resolveram fazer, e assim sucessivamente. E aí você vai perceber, por exemplo, que o fevereiro ele tem 28 dias, em compensação os meses de homenagens tem 31. E aí você para perceber então como que a Páscoa muda tanto, como que a data do Carnaval, por exemplo, muda tanto. O que eu acho interessante e engraçado ao mesmo tempo. O calendário gregoriano ele é dominado pela Igreja Católica, que por sua vez empresta a data da Páscoa dos judeus, que eles comemoram realmente, né, os israelitas lá de Israel, eles comemoram no 14º dia do primeiro mês, conforme a Bíblia, conforme a Escritura. E aí, o que a Igreja Católica faz? Ela empresta a Páscoa dos judeus. Ele vai lá no calendário judeu e fala: olha, a Páscoa vai cair, por exemplo, no dia 12 de março. Se, por exemplo, a 12 de março for numa terça-feira, eles voltam atrás um domingo e aí estabelece que a Páscoa vai ser comemorada no domingo de Páscoa, né? Como eles chamam, domingo de Ramos, tudo é domingo. Vai ser um dia anterior a esse. Então, se a Páscoa dos judeus cai dia 12 de março, um exemplo, aí eles voltam os dias no domingo mais próximo. Se, por exemplo, o 12 de março estiver numa quinta-feira, então eles empurram mais para frente, e aí a Páscoa seria mais ou menos no dia 15. A Bíblia fala que seria no 14º dia do mês. Se o primeiro dia do mês for no domingo, 14º dia também seria. Se o primeiro dia do mês fosse numa segunda,
14º dia, assim sucessivamente, contaria dali. Então seria independente se a Páscoa cair numa sexta, cair no sábado, cair numa quinta. Na ordem que a gente viu de Deus, seria a ordem assim para cumprir. Dessa forma como, né, as pessoas faziam no passado. Então as pessoas, por conta de tradições, é que fazem domingo de Páscoa, domingo de Ramos, tudo é domingo, como eu falei. E sabe, a Páscoa ela iniciava no primeiro mês. Você já ouviu falar, por exemplo, o dia 1º de abril, dia da mentira? Porque em calendários passados, em muitas outras nações, antigamente comemoravam, como os judeus, o primeiro mês sendo o mês de abril, mais ou menos. Entre o final de março e o mês de abril, né, iniciava ali o primeiro mês. E aí eles colocaram janeiro em homenagem aí a um deus pagão. E aí agora falaram, olha, dia 1º de abril é o dia da mentira. Por quê? Se alguém dissesse assim pra você, olha, o ano começa mesmo em abril, no dia 1º de abril. Aí você ia pensar, tá vendo? O primeiro dia da mentira. Porque eles colocaram isso com a forma de burlar até mesmo a palavra de Deus. Porque fazendo isso, você ou eu, nós ficamos presos a um calendário que eles inventaram e não seguimos a ordem de Deus de imaginar que, olha, o dia começa realmente em tal tempo. Não é no dia 1º de janeiro, mas em tal tempo, o ano, melhor dizendo, tal tempo. Porque, como eu falei ontem, a Páscoa significava a libertação do Egito, mas ao mesmo tempo a libertação do pecado. Que a gente possa pensar em tudo isso, tentar imaginar, porque tudo é domingo, meditar na palavra de Deus. Que Deus te ajude a compreender mais e mais esse tema. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você. Ó Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos orienta em todos os detalhes, Senhor. Em tudo. Em todos os detalhes a Tua palavra nos orienta. Por isso, muito obrigado, Senhor. Por tudo. Pelas orientações. Porque o Senhor pensou em nós. O Senhor deixou a Páscoa aí como um símbolo, não de ovo, nem de coelho, nem de chocolate, mas um símbolo de vida eterna através da morte do Cordeiro verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, e nos guarde. Fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.